Olá a todos, bem-vindos ao novo canal, bem-vindos ao Taticamente. Taticamente é um programa aqui, onde falamos um pouco sobre desporto, falamos da envolvente do desporto, nas diferentes versões, nas diferentes componentes do desporto, que têm a ver com o treino em si, com outros fatores, outros intervenientes, outros artistas. E hoje trago o treinador de guarda-redes de futsal, de renome, alguém com uma experiência muito vasta naquilo que é o futsal juvenil, de formação e também de especialização em Portugal, e não só. Vamos conhecê-lo um pouco melhor. António Pena, muito gosto em ter-te aqui, é um amigo, alguém com quem tenho o gosto e o privilégio também de colaborar, já lá vamos. E eu ia-te pedir para te apresentares, falar um pouco sobre o teu percurso, naquilo que é o futsal, e não só, que também como pessoa, portanto, fala um pouco sobre ti. Boa tarde, Nuno. Primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar na tua companhia. António Pena é fácil de se apresentar. 49 anos, licenciado em Direito, mas desde muito jovem ligado ao futsal. Com 20 anos, junto com uns amigos, formámos um clube na nossa terra, Custóias, Matosinhos. Aproveitando a inauguração do pavilhão, achámos que era importante os jovens da nossa freguesia praticarem e decidimos escolher o futsal. A partir daí, passei por vários clubes da Associação de Futebol do Porto. Entretanto, já me ia falhar, o clube foi a Académica de Custóias, foi aí que tudo começou. Depois passei, como disse, por vários clubes da Associação de Futebol do Porto, tanto masculinos como femininos, e depois surgiu o salto, como eu costumo dizer, que foi um convite para ir para a Espanha, e para a Primeira Liga, para o clube Poio Pescamar, Futebol Sala, sediado em Pontevedra. Pronto, e aí estive, salvo erro, 3 anos e meio, 4, pronto, e entretanto, depois voltei, e a convite do Mister Pedro Azevedo, ingressei nas seleções da F Porto, o qual ainda estou até hoje. E nos últimos 2 anos fui cumulativamente estando também no ADCR Caxinas, na formação dos guarda-redes. Muito bem. Não vou resistir. O que é que faz alguém licenciado em Direito virar aqui uma volta de 180 graus para algo, digo eu, completamente diferente, quer em termos orgânicos, em termos de organização pessoal também, não é? Por um lado. Como é que alguém ligado às leis, aos livros, à escrita também, à responsabilidade, que obviamente também se transfere para a parte do desporto, mas como é que foi essa passagem? A paixão sempre foi o desporto, não é? E, por conjetura, letras foi aquilo que surgiu para seguir a via académica, não é? E pronto, e entretanto, o desporto, o bichinho do que é desporto teve sempre. O primeiro emprego também foi ligado à área de desporto e, portanto, tudo se foi juntando. Depois, um convite aqui, um convite ali e, como eu disse, o salto foi o convite de Espanha, que naquela altura, para mim, era irrecusável, não é? Para alguém que andou sempre no que é desporto, ter oportunidade de ir para a maior liga de futsal feminino do mundo, era algo que sempre tive aquela paixão. E a partir daí fui... Em termos muito gerais, queria que me explicasse um bocadinho, do teu ponto de vista, e que trabalhas com tantos jovens, não é? Com tantos sonhos, com tantas expectativas, com tantas ambições também, não é? Como é que é, para já, no teu ponto de vista, qual é a importância que o desporto tem também no crescimento como indivíduos, não é? No crescimento dos jovens como indivíduos, como homens, como mulheres, e depois a importância que essa mesma componente do desporto tem na construção do indivíduo, se achas que isso tem aqui algum relevo, e em concreto o futsal, tu achas que o futsal também que cada vez mais tem uma visibilidade maior, não é? Portanto, os miúdos vão procurando, acredito eu, e fala-nos um bocadinho aqui desta visão, quer por um lado a importância que o desporto tem no crescimento dos indivíduos, dos jovens, mais jovens ou menos jovens, depois depende também do escalão em que estamos a falar, e depois também o futsal em concreto, se achas que tem aqui algum fator diferenciador, o futsal? Eu penso que é unânime entre todos que a prática desportiva é essencial hoje em dia, não é? E os jovens, quanto mais cedo começarem a praticar o desporto, quer dizer, vai contribuir tanto para a sua saúde a nível físico como também mental, que é uma coisa que, já que estamos aqui no programa Taticamente, eu aproveito para referir essa parte, não é? O eles socializarem, o tirá-los de casa,
gostarem a fazer práticas junto com outros colegas, cada um com as suas características, não é? Pronto. E hoje em dia que nós ouvimos falar tanto que os miúdos estão isolados em casa, nos videojogos e tudo o que seja para trazê-los cá para fora é essencial, não é? E o desporto, nisso não quero estar a puxar, como se diz, a brasa para a nossa sardinha, mas o desporto talvez seja a melhor forma de trazermos isso tudo cá para fora, não é? O futsal tem sofrido nos últimos anos, em Portugal, digo eu, um boom em termos de visibilidade, em termos de aceitação também, fruto disso também os resultados, e vice-versa, de certo modo, não é? Portanto, o que eu quero dizer é que também os resultados positivos têm surgido, também as equipas estarem cada vez, têm maior visibilidade, cobertura televisiva, meios de comunicação, outros meios de comunicação cobrindo, de certo modo, também o futsal, e essa visibilidade também traz e chama os mais novos para se iniciarem no futsal, não é? Portanto, tens sentido muito isso, essa procura por parte dos mais jovens em escolherem o futsal, e se calhar não outra modalidade, ou se calhar até em detrimento do futebol de 11, não sei, isto é uma pequena aqui provocação, não sei se isto acontece. Eu sinto que desde os inícios, e estamos a falar, quando eu comecei, estamos a falar nos anos 90, não é? Futsal sempre foi uma modalidade muito aceitável pelo jovem, não é? Porque nós temos raízes do futebol, não é? E ao princípio até se dizia que era o futebol jogado dentro do pavilhão, não é? Tá. E nós, seja o jogador, como seja o adepto, tudo o que seja marcar golos, o português gosta desse tipo de modalidade. E claro, como o Nuno disse, depois umas coisas levam às outras, não é? Os títulos que Portugal tem, a nível de seleções, não é? Claro que para nós, que estamos ligados à modalidade, isso é bom, não é? Os miúdos procuram mais, ainda procuram mais, e depois também tem outro ponto, que é, muitas vezes falamos no abandono, não é? E neste caso, esses títulos contribuem para os miúdos e as miúdas, quer dizer, procurarem o futsal e ficarem no futsal. Antigamente falava-se muito que vinham e depois iam para o futebol, não é? Pronto, e eu sinto que cada vez mais o miúdo diz, eu vou jogar futsal e quero ser jogador de futsal. Não é? Já não vê como um início e depois dar o salto, não é? Já que falamos também de performance no caso no futsal, uma questão que eu acho que é importante. Nós cada vez mais o desporto está, e os clubes também vão-se apetrechando de especialistas, seja na área for, dentro do treino, aquelas áreas, não digo satélite, mas que estão juntas ao treino, a parte da psicologia, a parte da nutrição, a recuperação física, a fisiologia, a biomecânica, uma série também de outras ciências que vão estando à volta, mas também as pessoas e os intervenientes, ou seja, hoje as equipas técnicas não é só o treinador e o massagista, que era algo que se calhar era um fenómeno um bocadinho comum, e se calhar pouco mais, mas hoje há lugar a outros especialistas dentro dos clubes. Para quê? Obviamente para terem melhores resultados, mais concretos também, para haver um elevado nível também de performance, especialização e tudo mais. Eu perguntava-te qual é o papel, então, de um treinador específico, que é o teu caso, de guarda-redes, que é uma posição específica também, repetindo aqui a palavra, mas é uma posição muito específica dentro de um jogo. E qual é, então, o papel aqui importante que tu tens e que os outros treinadores de futsal e de guarda-redes têm? Exatamente, eu e outros. Assim, numa modalidade coletiva, que é algo que eu falo com muitos colegas, que é, numa modalidade coletiva, o guarda-redes é essencial. Nós passamos nos campos, nos pavilhões, e ouvimos, este guarda-redes esteve bem, este esteve mal, este guarda-redes a meia equipa, este não segura bem a equipa, não é? Quer dizer, e cada vez mais nós sentimos, não é? Temos que ter a noção de que uma equipa que tenha um bom guarda-redes, não é? Está mais bem preparada para conseguir chegar aos seus objetivos. E para isso, cada vez mais, não é? E é isso que eu refiro. Eu quando vim de Espanha, por exemplo, vim com essa ideia, mais que reforçada, não é? Quando eu cheguei lá, senti que eles trabalhavam muito mais a posição do guarda-redes do que nós, não é? E ainda hoje, eu sou daqueles que considero que temos bons técnicos, mas comparado, por exemplo, com uma Espanha e um Brasil, sinto que ainda estamos um pouco atrás.
E os clubes aos poucos começam a apostar no treino específico de guarda-redes. Porque também eu acho que os próprios dirigentes e os treinadores começam a sentir que se tiverem um guarda-redes mais bem preparado, o seu trabalho também fica muito mais facilitado, não é? Porque eles podem trabalhar muito, se não olharmos à parte do guarda-redes, futsal é um desporto que tem uma baliza e tem alguém que a protege, não é? Se essa pessoa que está a proteger a baliza não estiver bem preparada, o trabalho dos outros é afetado, não é? E isso é algo que eu acho que estamos a mudar, não é? Muito bem. Diz-me uma coisa, quais são as principais características que tu achas que um guarda-redes deve ter, em termos físicos, em termos técnicos também, e também em termos psicológicos? Vamos acabar por falar um pouco nisso, também é um dos propósitos aqui deste espaço. Que importância é que esses fatores têm? Também já te lanço esse desafio, mas o primeiro, quais são as principais características que um guarda-redes de futsal deve ter? É assim, o treino de guarda-redes divide-se pela parte técnica, pela parte tática, física e a psicológica. Nenhuma delas é uma ilha. Costumam perguntar-me a mim qual é a parte que trabalhas mais. Não, isto é um conjunto, não é? Um guarda-redes tem que estar bem preparado tecnicamente, mas eu continuo a achar que hoje em dia temos que dar o salto. Um guarda-redes que esteja mais bem preparado taticamente, e eu quando digo isto um guarda-redes que saiba o que está a fazer. Eu, por exemplo, tenho esse cuidado nos clubes onde eu estou, onde eu passo, pelos guarda-redes que eu trabalho, tanto em contexto de clube ou em contexto de seleção, quero que eles saibam o que estão a fazer. Não reagir por intuição, não é? Conhecer o jogo, porque é uma coisa que falam muito, que o jogador tem de conhecer o jogo. O guarda-redes também tem que entender. O guarda-redes tem que saber porque é que faz determinado posicionamento, porque é que faz determinado gesto técnico, porque é que joga a bola curta e às vezes longa. Se ele quer saber isso, está muito mais bem preparado para o jogo, não é? E eu costumo dizer, o guarda-redes completos não há guarda-redes completos. Há uns que são mais que fortes num ponto, outros são mais que fortes num. Agora, um guarda-redes que domine minimamente a parte técnica, a parte tática, fisicamente que esteja preparado, não é? Para aguentar um jogo. E a nível psicológico, que seja forte. Eu quando digo que seja forte, eu tenho a felicidade, por exemplo, de poder contar com a tua participação, por exemplo, no Caxinas. E todos os anos fazemos sempre aquela ação inicial que é o saber lidar com o erro. O erro, eu tento transmitir a eles que o erro é algo natural. Vai acontecer. Não há um guarda-redes que não cometa um erro. Eu até faço um convite, muitas vezes, a quem está a assistir, não é? Que aponte o número de ações que qualquer guarda-redes tem durante o jogo. E ao fim daquelas ações todas, é normal que ele vai ter erros. Porque se me disserem que ele tem 2 ações, aí sim, 2 ações já tem que estar preparado para... Agora, se me disser que tem 20, 30 ações, é normal que vai estar... E acho que eles têm que estar preparados para isso, desde muito novos. E achas que eles têm essa percepção que estes aspectos são importantes e que este aspecto que é importante, e o lidar com o erro, e o lidar com a frustração... É um trabalho que nos compete a nós. Okay. É um trabalho que nos compete a nós, porque eu acho que isso pode ser treinado. Isso é treinável. Não é só chegar e trabalharmos o gesto técnico. É uma coisa que eu noto muito. As pessoas preocupam-se muito com o gesto técnico. É essencial, é essencial. Mas também não podemos estar a descurar as outras partes, não é? E o psicológico é outro. Eu dou um exemplo, por exemplo, eu tenho muito... É muito difícil, pode acontecer, mas é muito difícil eu acabar um exercício a marcar um golo. Porque eu acho que vamos imaginar um miúdo com 10 anos, acaba um exercício, sofre o golo, acaba o treino, chega ao carro, o pai pergunta, correu bem o treino? Vai dizer que não. Vai dizer que não. Claro. E por isso é que eu digo que essa parte para mim é essencial. Não é? Eu quero que eles saiam do que treino, sempre motivados, e como quem? Eu acabei o treino a não sofrer um golo. É? Aquela frase feita do sucesso gera sucesso, não é? Portanto, é sempre mais fácil. O que eu transmito sempre a eles, tenho uma frase também que eu transmito sempre a eles, que eu digo que é
Nós hoje somos melhores do que ontem, mas temos que ser piores do que amanhã. Sim, sim. O que quer dizer que nós a cada treino temos que ser melhores, não é? Há um treino ou outro, pode correr mal, pode, isso acontece a todos, incluindo a nós. Nós também, treinadores, muitas vezes criamos exercícios e às vezes acaba o treino e temos de ter a consciência de dizer assim, este treino não me correu bem, este exercício Não resultou. Não resultou, vou ter que mudar aqui. O guarda-redes também, normalmente, esta é uma discussão, é algo sempre muito curioso, que às vezes não se castiga, este castiga está aqui entre aspas, tanto o jogador que falhou um golo de baliza aberta, mas se calhar o guarda-redes por ter cometido um erro, ou um lance menos feliz, ou uma abordagem menos positiva que deu ao golo, ou uma situação difícil para a equipa, é sempre mais fácil identificar esse erro num guarda-redes do que propriamente em alguém que falhou um golo. Portanto, achas também que os guarda-redes devem sentir e devem ter a percepção de sentir essa pressão e de lidar com essa pressão que muitas vezes vem da bancada, vem de facto dos externos, vem do banco, vem da bancada, vem dos comentários, vem dos adversários e é sempre fácil também identificar o erro, não é? E acusar. Este acusar também é uma palavra menos dura, mas o identificar isso. Achas que eles também têm que perceber e saber lidar com esses fatores para que depois estejam sempre mais próximos e mais perto de não voltar a acontecer, não é? Tem. Era isso que estávamos a falar anteriormente. Eles têm, na minha opinião, quanto mais cedo eles estiverem preparados para isso, melhor vai ser no futuro, não é? Eu tenho que cuidado de dizer, é normal que te vão criticar da bancada, porque tu fazes 5 defesas, mas depois o que vai ficar na cabeça das pessoas é, se ganhar, não, esquecem, muitas vezes esquecem, não é? O treinador não esquece, o guarda-redes não esquece o erro, mas quem está sempre à volta vai esquecer. Se perdermos ou empatarmos, é normal que as baterias se apontem ao guarda-redes. E isso eles têm que estar preparados. Quem não... Por exemplo, eu costumo dizer, em contexto de seleção, quando estamos a falar de sub-15, sub-17, eles já têm que lidar com isso, já têm que lidar com a pressão da crítica, não é? Claro. Porque se não for assim, muito dificilmente vão ter sucesso. Eles têm que aceitar o erro, mas que o erro seja normal, não é? Enquanto que para as pessoas que estão à volta, o erro pode não ser normal, mas ele tem que aceitar para ele que o erro seja normal. E eu costumo dizer a eles, muitas vezes, por exemplo, eu ganho o treino quando nós estamos a analisar o jogo do fim de semana e não seja preciso eu dizer, olha, falhaste aqui, tiveste aqui, podias ter feito isto. Não, quando são eles próprios a dizer ao mister, olha, eu tomei esta decisão e devia ter tomado aquela. É um ato de crescimento, não é? Exatamente. E de maturidade, não é? Isto é que eu acho que é importante para o treino, é eles terem a noção do que é que estão a fazer. Porque se nós estivermos ali só para estar a fazer o treino, o exercício e corrigir, ele vai, no momento, ele vai corrigir, mas depois, passado um tempo à frente, vai voltar a cometer o mesmo erro, porque não está preparado para tomar as decisões. E eu quero que sejam eles a tomarem as decisões, são eles que tomam as decisões, mas também que sejam eles a fazer uma autoavaliação. Não é eu chegar ao treino e dizer isto, não, que sejam eles a dizer. Pena, tenho um desafio para ti. Eu fizeste-te acompanhar de um livro que és autor do mesmo, que nos fala um bocadinho da importância e do papel do treinador de guarda-redes e do treino de guarda-redes. Eu queria que me falasse um bocadinho, eu gostava que falasse um pouco daquilo que foi esse desafio, que é esse desafio, e que nos falasse do teu livro. Acho que pode ser aqui um momento interessante para o fazer. Isso, por acaso, era algo que eu já estava a suspeitar e por isso eu faço-me acompanhar sempre dele. Não, isto foi um desafio lançado por várias pessoas, não é? E aproveitando a altura da pandemia, não é? Foi a altura ideal para passar tudo para a escrita. Um livro simples, acessível e que fosse entendido por todas as pessoas, não é? Que assim, porque nós temos que pensar uma coisa, e foi isso que eu pensei. Nós, quando pensamos em treinadores, não é? Pensamos nas grandes equipas, mas 90% ou 90 e tal % das equipas de futsal do país, se calhar nós nem as que conhecemos. Não é? E são essas que se calhar têm mais dificuldades em arranjar pessoas
que sejam, que sejam especializadas em qualquer área. E, portanto, quando lancei o livro foi mesmo com essa ideia, foi tentar chegar a essas pessoas e fazer um livro, como eu disse, simples, mas que lhes quer também transmitisse a importância que é cada vez maior, tanto do guarda-redes como do treinador, porque uma peça sem a outra não funciona. E o que eu sinto, por experiência, não é? E sei que há muitos guarda-redes que não têm ninguém que trabalhe com eles, não é? E eu sinto que, por exemplo, no Calibro, tanto o guarda-redes adquirem um livro, treinadores adquirem um livro, dirigentes adquirem um livro, pessoas que querem saber quanto mais de... Porque há uma frase que eu também nunca vou esquecer, que é... Eu tive um professor em Espanha num curso de guarda-redes que uma vez disse uma frase, que é: será justo nós exigirmos dos guarda-redes ações em contexto de jogo que não são treináveis em treino? Isto faz-nos que é pensar, não é? Que é fácil a gente criticar, não é? É fácil a gente criticar, estar na bancada, olha, o guarda-redes fez isto, devia ter feito aquilo e tal, mas eu pergunto, e ele no treino foi que é colocado perante essa ação? E essa pergunta fica no ar, não é? Fica no ar para todos nós pensarmos que é assim, se ele, no treino, quanto mais ações de jogo ele fizer no que treino, mais bem preparado está ele para o próprio jogo em si. É um excelente contributo para todos, não é? E quiçá um dia incluir algo relacionado com a parte da preparação psicológica e a importância desses fatores também no papel do treinador e do papel tão específico que é do guarda-redes. Quem sabe no futuro. Exatamente. Quem sabe no futuro, e até poderei lançar o desafio ao Nuno para participar. Falaremos sobre isso. Pena, muito obrigado pela tua presença, pelo teu convite, pela forma como aceitaste o convite, melhor dito, e pelo contributo muito válido e também aqui esclarecedor daquilo que é o papel do treinador de guarda-redes. Muito obrigado pela tua presença e teres aceitado obrigado o meu eu convite. E obrigado por valorizares os guarda-redes e o treinador de guarda-redes. Muito obrigado. Muito bem, assim, muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha contribuído também com algumas questões, algumas situações bastante interessantes que nós abordamos aqui do treino específico da posição de guarda-redes no futsal. Muito obrigado, até breve no Taticamente. Novum Canal. Sempre novum, sempre seu.